A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, você está no canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lição de adulto, as lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no nosso segundo trimestre de 2025 com o tema do trimestre e o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos, durante todo este trimestre, trabalhando o Evangelho de João, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com João. E nós já estamos agora na lição de número 10 para 8 de junho de 2025. É considerado o dia de Pentecostes e o segundo domingo de junho é também celebrado o dia do pastor. Parabéns para você que é pastor, principalmente você, pastor que ama a escola dominical, que se empenha, que participa, que incentiva a escola dominical aí na sua igreja, na sua congregação. Que Deus continue abençoando todos em nome do Senhor Jesus. Muito bem, a lição de número 10, a lição de hoje, tem como assunto a promessa do Espírito. A promessa do Espírito. Graças a Deus. Se você quiser acrescentar Espírito Santo, é a mesma coisa, tá bom? O textuário diz, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20 e 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe está em João 14, João 16 e João 20. Nós vamos fazer a leitura. João 14, versículos 16 ao 26, diz-nos assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 7 ao 13. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse é o versículo 13. João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Graças a Deus. O Espírito Santo orienta-nos e consola-nos, além de nos dotar de uma poderosa capacitação para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe uma vida verdadeiramente cristã sem a presença do Espírito Santo. A palavra-chave desta lição de hoje é Espírito, com E maiúsculo, indicando o Espírito de Deus. O estudo sobre o Espírito Santo nos estudos que a gente faz, tanto na faculdade de teologia, aqui mesmo na escola dominical, ou nas suas pesquisas em casa, nos livros teológicos, faz parte da teologia sistemática. Antigamente chamava-se pneumatologia. Pneumatologia. Pneuma é espírito, pneumato é espírito, porém, e logia é estudo, tratado, ideia. Porém, atualmente a nomenclatura, se é que eu posso dizer nomenclatura, para essa disciplina teológica é pneumagiologia. Porque pneuma, espírito, ágio é santo, e logia, estudo sobre o Espírito Santo.
Pneumatologia fica simplesmente estudo do espírito. Mas qual o espírito? Fica em aberto, né? Tem tanto espírito por aí. Então, nesse caso, o alvo do nosso estudo é o Espírito Santo. Então, a forma correta de se pronunciar o nome, ou de se usar o nome da disciplina é pneumagiologia. Pneumagiologia, ok? Fechando esse parênteses, a nossa introdução diz assim: nesta lição estabeleceremos uma ligação entre a visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. A nossa lição está subdividida em 3 tópicos. A promessa do Pai é o primeiro. O segundo tópico, o Espírito habita os discípulos. E o terceiro, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Nós somos assembleianos e somos pentecostais, e pentecostais não são apenas assembleianos, tem outras denominações evangélicas no Brasil e no mundo, mas no Brasil a Assembleia de Deus é a que tem o maior número. Tudo bem, não se trata disso aqui. O que eu quero tratar é que todos os pentecostais o são porque não são cessacionistas. E o que é um cessacionista? É alguém que, embora creia em Deus, creia em Jesus, creia no Espírito Santo, tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, porém não acredita na atualidade dos dons, como está no livro de Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo, certo? Acredita-se, né, que foi para o começo da igreja, para os primeiros crentes, para os apóstolos e, quem sabe, até os pais apostólicos, mas cumpriu já o seu objetivo e atualmente não se faz mais necessário, visto que a igreja já cresceu, tem cristão para tudo que é lado e cumpriu o seu propósito, o falar em línguas, o expulsar demônios, a profecia, a interpretação de língua. Então, há quem acredite que cessou e que hoje não precisa mais, certo? Todavia, você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia dizendo: e aqui cessaram os dons. Não tem em lugar nenhum. Pelo contrário, está registrado que é prometido para quem crê. Se você é crente, você crê. Se você crê, é para você, logicamente. Então, não somos cessacionistas. Acreditamos piamente, verdadeiramente, convictamente que os dons do Espírito Santo, assim como aconteceu em Atos, na Bíblia Sagrada, estão à disposição da igreja verdadeira, genuína, que crê, que busca e certamente recebe também. Certo? Muito bem. Então, a promessa do Pai é o nosso primeiro tópico. Essa promessa da vinda do Espírito Santo, que começou a se realizar no dia de Pentecostes, era uma promessa antiga. Não foi apenas aquela promessa que Jesus disse ali para o grupo de discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não foi só para eles e não foi só naquele momento. Antes disso, já havia no Antigo Testamento promessa de que o Espírito Santo era para vir. Deus já havia prometido. Como, por exemplo, Isaías capítulo de número 32 e o versículo 15, eu vou ler aqui na Bíblia, diz assim, ó, eu vou ler o 14 e o 15. O palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, Orfel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos, montes e para o pasto dos rebanhos. Agora o versículo 15, atente para isso, ó. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, está com E maiúsculo. O Espírito lá do alto, e o deserto se torne campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. Falando do período milenial, quando o Espírito Santo virá definitivamente sobre o povo israelita, tá? E também ainda em Isaías capítulo 44, versículo 3. Deus dizendo: pois derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade
e minha bênção sobre os seus descendentes. E a mais conhecida de todas, a referência de Joel, capítulo 2, versículos 27, 28 e 29, que diz assim: Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Graças a Deus. Então está aqui uma promessa da efusão, do derramamento do Espírito Santo. Bem, o nosso segundo tópico fala sobre o Espírito habita os discípulos. Olha, todo ser humano é um templo. Todo ser humano. E é um templo habitado. Quem é de Deus é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quem não é de Deus e vive de acordo com os ditames mundanos, também é um espírito e é habitado, porém não pelo Espírito de Deus, certo? Só é habitado pelo Espírito Santo de Deus aquele que já nasceu de novo, que já entregou a sua vida a Cristo, e aí o Senhor vem fazer morada nessa vida. E se essa pessoa se desviar, sair dos caminhos do Senhor? Diz a palavra, o Senhor Jesus disse que aquele antigo espírito volta, acha a casa limpa, varrida, adornada, e traz mais 7 e vai fazer lá uma bagunça de novo na vida dessa pessoa. Então, todo ser humano é um templo e todos são habitados por algum espírito. O servo de Deus, o crente em Jesus, é habitado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo habita nos discípulos. No período da Antiga Aliança, quando a tenda da congregação feita por Moisés e também o templo feito por Salomão, quando Deus aceitou aquele templo como, digamos assim, um lugar de adoração, a prova foi que a sua glória desceu. E como é que souberam que a glória de Deus desceu se alguém visse morria? Porque uma nuvem escura e espessa escondia a glória, certo? E naquele dia da inauguração do templo de Salomão, a nuvem escura e espessa entrou no templo. Todos entenderam que Deus estava ali. A sua glória estava presente, porque a nuvem escura da presença de Deus era a prova de que ele estava lá. Então a nuvem vinha escondendo para que ninguém visse, se visse morria. Moisés falava com Deus cara a cara, mas sem ver Deus, porque estava exatamente escondido lá no topo do monte, onde ele foi conversar com Deus, escrever a lei e tudo mais. Pela escuridão da nuvem, conversava cara a cara, Deus via Moisés, mas Moisés não via Deus. Tanto que depois Moisés, Senhor, mostra-me tua glória, eu quero ver tua glória. E Deus dá um jeito de ele entrar ali na fendazinha de uma rocha, se esconder. E Deus passa de costa e rapidamente, porque se demorasse mais, ele morreria lá dentro. Então a glória de Deus é algo forte, é algo potente, é algo maravilhoso, algo poderoso, algo que não dá para a gente explicar, certo? Muito bem. Então, aquela nuvenzinha, resolveram dar um nome para aquela nuvem. E o nome que deram, os estudiosos, os rabinos, foi Shekinah, que a gente pode traduzir como, vamos traduzir de forma bem singela, habitação da glória de Deus. Apesar de que a palavra glória no hebraico é kabod, e no grego, doxa. Mas, então, Shekinah não é glória, Shekinah é a nuvem. E hoje, Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. Então, hoje, você e eu, que já nascemos de novo, servimos a Deus, nós somos habitados por Deus. Então, hoje, a Shekinah, onde Deus está, sou eu e você, filho de Deus, servo de Deus, certo? Então, o Espírito habita os discípulos. Olha, agora aqui, nesse tópico 2, vamos fazer aqui uma breve explicação sobre o sopro do Espírito e o batismo com o Espírito Santo. O sopro e o batismo são dois eventos diferentes. Jesus um dia chegou para os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo, como está bem aqui em João 20 e 22, no texto áureo também. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E soprou. Ok? Muito bem.
Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui pela terra, conversando com o outro, e apareceu ainda a cerca de 500 irmãos, depois subiu ao céu. 10 dias depois que ele subiu, aconteceu o que ele prometeu, o dia de Pentecostes, e todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Então aqui é dois momentos, o sopro, recebam o Espírito e soprou. Mas agora, no dia de Pentecostes, o revestimento de poder. O sopro e o revestimento. Então vamos lá. O que é o sopro? O sopro é uma mudança de fase. Quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, é como se estivesse fazendo ali uma mudança do período anterior da antiga aliança para a nova aliança, de uma antiga vida para uma nova vida, de um antigo pensamento para uma nova maneira de pensar, certo? De praticantes do judaísmo para agora serem do caminho, participantes do caminho, verdadeiramente cristãos. Então, o sopro ainda hoje acontece quando o pecador se arrepende, vem para Jesus. Nesse momento, o Espírito Santo já vem habitar nele. Ele já está selado, já está marcado. O sopro acontece na hora que a pessoa decide entregar a sua vida ao Senhor, abraçá-lo como seu Senhor e Salvador, procurando servi-lo e fazer a sua vontade, certo? Então, é o sopro. Tem a ver com mudança de vida e conversão. Agora, essa pessoa que já tem o sopro, já recebeu o Espírito, sopro de vida, vida espiritual, agora ele vai para a busca, pedir, buscar e clamar pelo batismo. E quando o batismo com o Espírito Santo acontece, agora vem o Pentecostes na sua vida. É o revestimento de poder. O sopro, mudança de vida, mudança de uma antiga vida para uma nova vida, de antiga expectativa para uma nova expectativa. Então, conversão, sopro. Recebeu o Espírito Santo no dia que aceitou Jesus. Foi selado, foi marcado, pronto. Agora, no dia que ele fala a língua pela primeira vez, recebe o batismo com o Espírito Santo, acontece revestimento de poder. Às vezes a gente vê algum pregador um pouco mais que empolgado, né? Pregando aí no meio da pregação, orando para Jesus batizar com o Espírito Santo, começa a soprar. E sopra o microfone, soprando nas pessoas e tal, e dizendo que, epa, não vai servir de nada. O sopro, Jesus já fez. Há muitos anos, há 2000 anos atrás, já fez o sopro, já aconteceu. E sempre que alguém vem para Cristo, o sopro acontece imediatamente na sua vida. Ninguém tem poder e autoridade para estar soprando o Espírito Santo. Mas eu já vi alguém fazer um negócio desse, e às vezes dá até vontade da gente pedir o microfone, mandar parar com a brincadeira, mas a gente não quer também causar um escândalo, e depois a gente chama a pessoa em particular e vai explicar para ele isso aqui. Sopro é uma coisa, batismo é outra, e não é a gente soprando nos irmãos, no ouvido, na cara, sei lá onde for, que a pessoa vai receber o batismo, não, tá? Muito bem. O nosso terceiro tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Olha, dia de Pentecostes tem a ver com chuva temporã, que é para a igreja. Agora, lá no fim da grande tribulação, chegando o milênio, aí vem a chuva serôdia para Israel. A chuva temporã que veio no tempo certo, quem recebeu? A igreja recebeu a chuva do Espírito Santo no tempo certo e começou a evangelizar, pregar, produzir fruto, colher almas para o Senhor Jesus. Mas no final da grande tribulação, depois de serem enganados pelo anticristo, vão ver que fizeram uma besteira, nacionalmente agora Israel, arrependido, se converte a Cristo. Só então eles recebem a chuva tardia, a chuva serôdia. Mas vão receber porque a promessa é para todos, inclusive para os servos, para as servas e para todos os povos. O judeu ainda não recebeu, porque lá em Ezequiel 37, ele tem osso, que é o esqueleto, tem nervo, tem carne, tem pele, mas ainda é um montão de gente morta, espiritualmente falando. A nação está lá, tem bandeira, tem hino nacional, tem exército, tem tudo. Geopolítica e politicamente está lá, beleza? Agora espiritualmente não tem o Espírito ainda, porque rejeitaram a Jesus. E a última estrofe do hino 3 da nossa harpa cristã, o nosso cenário diz: quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo, só nesse tempo, céu e terra onde ser a mesma grei, é o milênio que chegou, entoando aleluia ao meu rei. Enquanto o povo israelita não se converter a Cristo, não acontece a chuva sobre eles, a chuva serôdia. Então vai ser no final da grande tribulação e milênio, certo?
Mas a igreja, desde o dia de Pentecostes, já está debaixo da chuva temporã, a chuva que veio no tempo certo. E no dia de Pentecostes não se cumpriu a profecia de Joel 2, 27 a 29 na sua totalidade. Foi apenas o começo. E nesses 2000 anos vem sendo derramado sobre todos aqueles que creem. Foi por isso que na hora de explicar, e o povo querendo saber o que estava acontecendo lá no cenáculo, chamando até de bêbados, e Pedro vai abrir a boca para explicar e diz assim: gente, não estamos bêbados a essa hora do dia, mas isso foi o que disse o profeta Joel: do meu espírito. Aí usou do, ele não falou o. Joel diz o meu espírito, falando do espírito todo, na sua totalidade, o derramamento por completo. Joel falou da profecia inteira até chegar ao milênio. Mas quando Pedro vai explicar, creio que não é porque ele errou e nem foi propósito dele, foi o Espírito Santo que fez com que ele falasse. Isso aí foi o que disse Joel, aí diz, do meu Espírito, indicando que não foi derramado todo no dia de Pentecostes e que não cessou ali, foi derramado do Espírito. E ao longo desses 2000 anos de história da igreja, vem sendo derramado do Espírito sobre todos aqueles que creem no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, nos países africanos, na Europa, na Ásia, onde tem um que crê e busca, vem sendo derramado do Espírito Santo até o final da grande tribulação, quando Israel também se converter e sobre eles também será derramado do Espírito Santo, e só então a profecia de Joel se completará. Se você é crente em Jesus, se você tem certeza da sua salvação, você crê na doutrina pentecostal e ainda não é batizado com o Espírito Santo, ainda não recebeu o revestimento de poder, não desista de buscar, de pedir, de clamar ao Senhor, certo? Peça e Ele vai te ouvir. Bata, que a porta vai se abrir, busque e você vai encontrar. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça. Obrigado pelo carinho de assistir. Curta, compartilhe, comente aí embaixo alguma coisa, diga de onde você está nos acompanhando e nos ajude em oração. E domingo esteja na escola dominical, vá, leve mais alguém, sendo aluno ou professor, que Deus te dê muita graça e sabedoria e entendimento na sua palavra. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.